O pastor William Dias é terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Ano Bom. Natural do Rio de Janeiro, possui a formação em teologia e pedagogo com especialização em docência do ensino superior e formação livre em psicanálise. Recebam com muito carinho o pastor William Dias. Eu quero essa noite compartilhar uma palavra com você que está em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Enquanto você abre aí no texto, eu quero parabenizar por essa iniciativa da realização de um trabalho voltado para as famílias. As famílias estão sendo de maneira muito intensa atacadas. E a igreja precisa militar na área da preservação das famílias, na área do bem-estar das famílias, na área da luta em favor da saúde das famílias para a glória de Deus. Eu quero ler esse texto aí de Josué 24:15 e dizer para você que eu tenho da parte de Deus uma palavra para você e para a sua família essa noite. Amém, irmãos? Maravilha. Josué 24, versículo de número 15. Você achou o texto aí? No celular, na Bíblia física, no modelo aí que você estiver usando das Escrituras. Leia comigo esse texto, por favor. A minha versão é a versão da King James, então pode ser que ela seja um pouquinho diferente da sua, mas a essência da mensagem é a mesma. Diz assim o texto: E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de repetir com você essa parte final do versículo. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse capítulo de número 24 aqui do livro de Josué é um capítulo onde nós temos o registro em que Josué, encerrando a sua lida de governar o povo de Deus, ele reúne a todos e ele então propõe a renovação do pacto com Deus ali na região de Siquém. O povo, que era povo de Deus, havia se contaminado tanto com os deuses dos amorreus, quanto com os deuses dos outros povos que estavam do outro lado do Jordão, terra da qual eles haviam atravessado. E agora, na exposição de toda a obra que Deus havia feito em favor do povo, Josué então deixa essa recomendação que nós encontramos no versículo de número 15, quando ele afirma: E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante notar que essa recomendação de Josué se encontra
nesse registro do momento em que Josué renova o pacto da aliança com Deus, a fim de que o povo tenha sucesso, tenha êxito na posse da terra que Deus lhes havia prometido. E a palavra de Josué nesse texto contém um daqueles que são apelos que ficaram marcados na história do povo de Deus. Josué os convoca: decidam hoje a quem vocês vão servir, decidam hoje a quem vocês vão adorar, decida hoje a respeito de quem vai ter a prioridade na vida de vocês e quem vai receber de vocês a máxima atenção. E aí, com suas palavras, Josué depõe de forma clara e inequívoca a favor de Deus. A família não é uma elaboração humana. A família não é um projeto que surgiu na cabeça do homem em algum momento da história e, percebendo que estava só, ele disse: eu preciso de uma família. Não, foi Deus quem olhou para o homem no Éden, no chamado Jardim das Delícias. Lá não lhe faltava nada, e Deus olhou para ele e disse: falta ao homem uma família. E por isso Deus então lhe dá uma companheira, para que a partir dessa grande bênção que Adão recebe, a primeira família fosse formada. E aí a gente percebe então que Deus tem apreço pelo núcleo familiar, que deu origem tanto ao Estado, como nós conhecemos, a sociedade na qual nós vivemos, como também a igreja. Se não houvessem famílias, não haveria igreja. Claro que o cabeça e o fundamento da igreja é Cristo, mas essa igreja é formada de famílias. Então Deus tem uma visão especial, tem um amor especial relacionado às famílias. E a maior parte dos ataques contra a família cristã geralmente logram êxito porque os líderes da família têm dificuldade em se posicionar ao lado de Deus. E Josué viu isso no meio do seu povo, e por isso então ele convoca a multidão e diz: vocês precisam decidir hoje. Eu estou passando, daqui a pouco eu não estarei mais aqui, mas a minha recomendação para vocês é que vocês tenham a mesma disposição que eu, porque a minha decisão hoje é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja Deus. E a decisão de servir a Deus com a família deve ser o mais breve possível, porque isso não é algo mágico, não é algo repentino, nem ilusório, é algo que nós precisamos fazer. É uma ação que deve ser efetivada por cada um de nós. E aí, tomando essa decisão, é necessário que nós estabeleçamos esse objetivo. Olhe para mim, por favor, porque a decisão de servir a Deus ao lado da nossa família, ela tem propósitos salvíficos. Porque o nosso bem mais precioso não é o bem material que nós possuímos, não é a casa, não é o carro, não é a conta no banco, não. O bem mais precioso que Deus nos deu foi a família. E por isso nós precisamos lutar por ela, nós precisamos orar por ela, nós precisamos investir nela e acreditar que Deus tem um propósito para cada uma das nossas famílias. Você não pode desistir da sua família, você precisa lutar por ela. Amém, irmãos? E Josué então recomenda que o povo faça isso. Certa vez perguntaram a um grande pregador qual tinha sido
o maior pregador de todos os tempos? E a resposta dele foi: o maior pregador de todos os tempos foi Noé, porque ele conseguiu salvar toda a sua família. Ou seja, o que temos de mais importante, o que temos de mais precioso, o que temos de mais valoroso é a nossa família. E não se engane com a ilusão de que existam famílias perfeitas. Não existe famílias perfeitas. E aí talvez você olhe para a sua família e diga: pastor, mas a minha família, ela possui muitos problemas. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade esta noite: foi essa família que Deus lhe deu. Então lute por ela, ore por ela, interceda por ela e decida servir a Deus ao lado dessa família. Amém? Oh glória! Isso é muito importante. Todo esforço para salvar nossa família deve ser considerado, pois no fim valerá a pena, porque a nossa família é o nosso maior ministério. Diga para quem está com você, por favor: a nossa família é o nosso maior ministério. A nossa família é a maior dádiva que Deus nos deu. A nossa família é a maior bênção que Deus nos deu aqui na terra, para desfrutarmos dela. Então não desista da sua família, lute por ela, porque Deus lhe dará vitória. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E Josué sabia que seu povo deveria fazer uma escolha definitiva com relação a quem serviria. E por isso então ele insistiu que eles firmassem um compromisso com Deus, a fim de que as suas famílias fossem abençoadas, a fim de que as suas famílias fossem preservadas, a fim de que as suas famílias fossem salvas. E aí, pensando nesse esforço e nessa preocupação de Josué, o tema da mensagem esta noite é: decida salvar a sua família. Repita comigo, por favor: decida salvar a sua família. Decida salvar a sua família. Porque às vezes o mais fácil é nós abrirmos mão, é nós desistirmos, é nós deixarmos de lado. Mas graças a Deus por trabalhos como esses, que possuem o objetivo e o caráter de trazer para as famílias fortalecimento, de trazer para as famílias esperança, de demonstrar para as famílias que Deus tem apreço por elas, e a intenção de Deus é preservá-las. Deus não quer a destruição das famílias, Deus quer a preservação das famílias, Deus quer a continuação das famílias. E talvez você chegou aqui esta noite já desiludido com a sua família e disposto a abrir mão dela. O Espírito Santo está aqui esta noite dizendo para você: decida lutar pela sua família, decida investir na sua família, decida insistir de maneira resoluta em favor da sua família, porque Deus ama e quer o bem da sua família. Amém, irmãos? E aí, pensando nesse tema que afirma que devemos decidir por salvar a nossa família, nós então elaboramos aqui alguns passos, alguns atos que nós precisamos realizar com o objetivo de salvar a nossa família, de preservar a nossa casa, de lutar por aqueles que Deus nos deu. E o primeiro ato que nós precisamos desenvolver, o primeiro ato que nós precisamos realizar na direção de salvar as nossas famílias, pela decisão de salvar as nossas famílias, é que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração no ambiente familiar. O amor a Deus deve ser demonstrado de maneira intensa no ambiente familiar. A minha família precisa saber, precisa conhecer
e precisa perceber que de fato e de verdade eu amo a Deus. Eu não abro mão de Deus, e Deus é prioridade na minha vida pessoal. Leia comigo, por favor, aí, Josué 23:11. No capítulo anterior, Josué reúne os líderes e fala com eles. E aí, falando com esses líderes, Josué faz uma recomendação para eles, dizendo o que está no versículo de número 11. Josué diz assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Zelo aqui no hebraico significa manter, guardar, observar, dar atenção, tornar prioritário. O amor a Deus no ambiente familiar deve ser aquilo que motiva as minhas ações em direção aos meus familiares. E aí, sempre que tenho a oportunidade de aconselhar jovens que estão se preparando para casar, uma das coisas que eu digo para eles, e essa tarde eu estive conversando com o meu Samuel, e ele me trouxe algumas questões relacionadas à sua vida pessoal, não é? E eu disse para ele, eu falei: filho, você precisa procurar conhecer a medida do amor da menina que se interessou por você, que ela dedica a Deus, porque o amor a Deus é o que vai viabilizar, é o que vai modelar o meu amor ao próximo. E aí às vezes a preocupação é com a beleza, a preocupação é com a capacidade, não é, de interação que a pessoa tem, é com carisma, e o amor a Deus fica em segundo plano. E se não houver amor a Deus, o relacionamento tende a fracassar. Mas Josué aqui está recomendando o povo: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Quando Jesus foi inquirido a respeito do grande mandamento, ele dá uma lição para os seus inquisidores e diz: olha, o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, para que eu possa amar o próximo como Deus exige que eu ame, primeiro eu tenho que amar a Deus. Se eu não amar a Deus, o meu amor ao próximo vai falhar. E aí, querido esposo, querida esposa, querido pai, querida mãe, querido filho, querida filha, você só vai amar o seu familiar se de fato e de verdade você amar a Deus. E talvez essa noite você diga: pastor, mas eu não consigo desenvolver amor, eu já vivi alguns traumas na família, existem alguns ressentimentos familiares que me impedem de amar como eu devo amar. Eu quero lhe dizer que esta noite o Espírito de Deus está entre nós. E quando a gente lê Romanos 5:5, nós descobrimos que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, com as minhas forças eu não consigo amar como deveria, mas auxiliado pelo Espírito eu posso amar de fato e de verdade como Deus ama, porque o meu objeto primeiro de amor será a pessoa de Deus. E quando eu amo a Deus de verdade e com toda a intensidade, eu amo o pai, eu amo a mãe, eu amo o cônjuge, eu amo a cônjuge, eu amo o filho, eu amo a filha. O meu ambiente familiar se torna e se transforma num ambiente de amor verdadeiro. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor no ambiente familiar. O amor a Deus é o que regula, é o que viabiliza, é o que torna real o meu amor pelo próximo, começando pela minha realidade, pelo meu ambiente familiar. Jesus, falando do discipulado, isso está lá em Lucas 14, 26 e 27, e depois do 33, ele afirma: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs,
E ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Esse versículo, historicamente, ele foi muito mal interpretado. Muitas pessoas leram esse versículo e fizeram uma exegese, elaboraram uma hermenêutica equivocada dessa passagem e abandonaram pai, mãe, filhos e filhas, não é? Dizendo que iriam viver única e exclusivamente para Deus. Só que não é isso que Jesus aqui nessa passagem está dizendo. O que Jesus está propondo é que a sua pessoa se torne o objeto primeiro do amor na vida dos seus discípulos, porque Jesus sabia, como Deus encarnado, ele sabia que os seus discípulos não amariam ninguém adequadamente se o primeiro amor, se o mais intenso amor não fosse devotado a ele. No entanto, quando eu consigo amar a Deus de maneira correta, o amor à minha família também acontece de maneira adequada e Deus é glorificado no meu lar. Pastor, mas o senhor não sabe o meu passado, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe a minha realidade. Eu não preciso saber, Deus conhece, Deus sabe, e Ele te trouxe aqui esta noite para dizer para você que a solução não é alimentar esse ressentimento, não é viver diariamente o trauma, mas é liberar o perdão, é amar como Deus ama e viver a realidade que Deus tem para a sua família. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas no ambiente familiar, para que eu consiga amar os meus próximos dentro de casa como a mim mesmo. O segundo ato da nossa decisão de salvar a nossa família. Não se salva a família sem amor, irmãos. E o amor é benigno, o amor é perdoador. Deixa eu ler com vocês um texto. Eu quero passar para o próximo ato, mas eu preciso ler um texto para que vocês se lembrem, porque vocês já sabem, de como é esse amor na perspectiva divina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Leia esse texto comigo, por favor. Glória a Jesus. O texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, ou não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante, ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que pudesse remover os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se envaidece, o amor não se comporta indecentemente, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita facilmente, o amor não pensa mal, o amor não se regozija ou não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. Sofre todas as coisas, o amor crê em todas as coisas, o amor espera todas as coisas, e o amor suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Ó, irmãos, se quisermos salvar as nossas famílias, nós precisamos amar. E talvez você diga para mim: pastor, mas eu não conheço o que é o amor verdadeiro. E aí eu preciso te lembrar de um outro texto que eu gosto muito, que está em Romanos, capítulo de número 5 mesmo. E o versículo é o versículo de número
versículo de número 8. Paulo, de maneira muito inspirada, ele afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos, nós não merecíamos nada. Estava preparado para nós uma eternidade de dor, de sofrimento, mas sem que nós pudéssemos oferecer nada, Deus nos amou e entregou o melhor que possuía em nosso favor. A maior declaração de amor de todos os tempos foi aquela manifestada no Cristo ensanguentado no madeiro do Calvário. E era Deus dizendo, segundo Spurgeon: você não pode salvar-se a si mesmo, mas como a minha essência é amor, eu vou te demonstrar o meu amor, a fim de que você possa ser salvo dos seus pecados. Ó, irmãos, o amor de Deus foi manifestado em nosso favor. E não há amor mais lindo do que esse. Não há amor mais altruísta do que esse. Não há amor mais extraordinário do que esse. Não há amor mais perdoador do que esse. Não há amor mais maravilhoso do que esse. Então ame, e ainda que você não tenha forças para amar, clame ao Espírito de Deus, que Ele vai lhe dar. E esses traumas, e esses ressentimentos, e essas mágoas escondidas lá no mais recôndito da sua alma, elas irão embora, e Deus será glorificado e percebido no seu ambiente familiar, por meio da manifestação do amor de Deus derramado em seu coração. Amém? Diga para o seu irmão, por favor: decida amar. Amar não é um sentimento não, tá? Amar é uma decisão. Amar, não, pastor, o meu coração não é o seu coração, é a razão. Eu decido amar. E quando eu decido amar, o Espírito vem para me auxiliar. Eu preciso também realizar o ato de fazer da fé cristã um modelo de vida para a família. Nós precisamos viver de maneira intensa, diuturna, constante, a fé cristã no ambiente familiar, a fim de que nossas famílias sejam salvas. A fé demonstrada por Josué no início da sua carreira, ela permaneceu durante toda a sua jornada. E agora, nas suas últimas palavras, Josué permanece fiel a Deus, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fé de Josué não diminuiu, não arrefeceu, não se esfriou, não. Pelo contrário, a fé de Josué se fortaleceu, a ponto dele reunir o povo para dizer: eu vou continuar servindo a Deus. Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Porque o que acontece de maneira externa à minha casa não pode influenciar a minha casa se eu não permitir. Quem permite influências externas sou eu. O guardião da minha casa sou eu. E quem deve manter a fé dentro do meu lar também sou eu. Não, pastor, mas a cultura mudou, a situação da sociedade é outra, e as influências são muito intensas. Não, nós é quem somos os guardadores da nossa casa. E nós precisamos, dentro da nossa casa, fazer a afirmação da nossa fé, a fim de que os nossos familiares vejam, percebam e notem que há um compromisso pessoal com Deus. E que dele nós não abriremos mãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4,
nós encontramos aquela célebre frase que mais tarde vai ser usada por Pedro lá em Romanos, e que foi a frase que impactou Martinho Lutero e o despertou para uma vida com Deus plena e pessoal. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá da fé. Viver da fé não é viver uma religião morta ou então fanática, não. Viver da fé não é viver o misticismo também religioso, não. Viver da fé não é viver uma vida de inconsequência e viver de maneira irracional, não também. A palavra fé, tanto no hebraico quanto no grego, significa confiança, fidelidade, firmeza. E nós poderíamos traduzir fé como aquela obediência confiante que se manifesta para além das circunstâncias e consequências. Nós precisamos manter essa fé dentro do nosso lar. E João, escrevendo sobre a fé na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 4, ele diz o seguinte: todos aqueles que nasceram de Deus, esses vencem o mundo. E qual é a vitória sobre o mundo? É a fé que esses nascidos de novo vão demonstrar no seu viver diário. Ou seja, essa fé precisa ser vivida, observada, percebida dentro do nosso lar. Paulo, falando para Timóteo a respeito da sua vida ministerial, ele lança a mão da fé que existiu no seu ambiente familiar. E Paulo diz para Timóteo, que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, o ambiente familiar em que Timóteo foi criado era marcado por uma fé dinâmica, por uma fé viva e por uma fé visível. E essa fé fez toda a diferença na vida do jovem obreiro Timóteo. E agora Paulo, falando a ele, diz: lembra daquela fé, Timóteo, porque é essa fé que vai lhe manter de pé. Não existem lares saudáveis onde a fé cristã não é privilegiada, onde a fé cristã não é modelo para a vida familiar. E deixa eu lhe dar um testemunho pessoal, e eu prometo não me demorar muito mais. Mas o fato é que eu fui criado numa das comunidades do Rio de Janeiro, mais especificamente a comunidade chamada Morro da Coroa, fica em cima do túnel Santa Bárbara. O meu pai tinha um pequeno negócio, era um microempresário bem sucedido, mas a empresa que ele tinha foi à bancarrota e o meu pai se afundou no alcoolismo. Mas eu tinha uma mãe que orava, eu tinha uma mãe de fé. E nesse processo do alcoolismo, nós vivenciamos, os filhos e a mãe também, ao lado do pai, muitas dificuldades, porque o meu pai bebia e, uma vez bêbado, se utilizava da violência doméstica, deixava faltar mantimentos básicos para nós em casa. Mas o que nos chamou a atenção, porque lá em casa eram 4 homens, 4 filhos homens, e nós estávamos convivendo diariamente com o tráfico na nossa porta, com a droga na nossa porta, com o álcool dentro do nosso lar. Meu pai chegou a um estágio tão avançado que haviam ocasiões em que ele não tinha dinheiro para comprar bebida alcoólica. Ele tomava álcool, esse álcool 70 que a gente usa para limpeza, dado a gravidade do seu nível de alcoolismo. E aí, alcoolizado, ele destratava os filhos, violentava a esposa. Mas algo que nos deixou marcado é que nós nunca, em todo esse processo, nunca
encontramos a minha mãe, a dona Luzia, reclamando, dizendo: não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus, porque talvez Deus tenha nos abandonado. Não, ela sempre estava com um sorriso estampado no rosto, comprometida com o círculo de oração, mantendo fé viva e acesa, a sua fé cristã no lar, mesmo quando tudo estava, ao contrário, dando errado, difícil para nós. Lá estava a dona Luzia, firme e convicta de que uma hora Deus lhe daria a vitória, iria preservar os seus filhos. E essa fé mexeu comigo, mexeu com meus irmãos, mexeu com a nossa casa. E se hoje nós estamos de pé, é porque nós vivemos essa realidade de alguém que viveu tudo para desanimar, para desistir, para abrir mão, para ir embora, mas disse: eu vou lutar pela minha família, eu creio que Deus é poderoso para restaurá-la, e eu não abro mão da minha fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Decida lutar pela sua família. Decida lutar pela sua família. Não abra mão da fé, não abra mão da fé. Perca tudo que você puder perder, mas não permita perder a fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mantenha a fé. Pastor, mas a minha casa está indo à bancarrota, eu já não sei mais o que fazer. Mantenha viva a chama da fé. Os meus filhos já descambaram, mantenha a chama viva da fé. Pastor, eu já não sei mais o que fazer com o cônjuge, mantenha a chama viva da fé. Pastor, eu não sei onde isso vai dar, mantenha a chama viva da fé, porque Deus vai lutar pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O terceiro ato, e já caminhando para o último ato, eu preciso, no ambiente do meu lar, valorizar a palavra de Deus, transformando-a em bússola para as minhas decisões familiares. Josué 23:6. Leiam comigo esse texto, por favor. Eu já passei 1 minuto das 9 horas. Já vou encerrar. Josué 23:6. Nesse texto aí nós encontramos a recomendação de Josué para a liderança do povo. E ele diz o seguinte: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser a bússola das decisões familiares. Nós precisamos usá-la a fim de nela encontrarmos orientações para as decisões que nós devemos tomar em favor das nossas famílias. Nós precisamos nos voltar para o texto sagrado e nos lembrar que as melhores decisões que poderemos tomar serão orientadas por esta palavra, que é a inerrante, a infalível e a inspirada palavra de Deus. Ah, pastor, mas foram homens que escreveram esse texto? Foram homens sim, mas esses homens só escreveram porque Deus os quis inspirar. Deus soprou neles a inspiração para que eles pudessem produzir esse texto sagrado. E é nesse texto sagrado que nós encontramos as melhores orientações a fim de tomarmos as melhores decisões, para que as nossas famílias sejam salvas, sejam preservadas, sejam guardadas e sejam abençoadas. Nós precisamos valorizar o texto bíblico. Não podemos prescindir dele, não podemos abrir mão dele, não podemos tratá-lo como um amuleto. Não, pastor, eu tenho uma Bíblia em casa, mas ela fica aberta lá no Salmo 23, lá no Salmo 21, e eu vou ter sucesso. Não vai ter. Você só vai ter sucesso quando você ler esse texto e buscar nele as melhores orientações para o seu viver familiar. Use o texto sagrado, invista tempo nele, busque conselhos nele, e você vai provar da orientação de Deus para a sua vida.
E para nós finalizarmos, o quarto ato, a fim de salvarmos a nossa família, eu devo temer a Deus de modo visível, vivendo para a glória de seu nome no ambiente familiar. E eu quero ler um último texto com você, Josué 24:14, e a gente já fecha essa mensagem. Glória a Jesus. No final eu gostaria de orar pelas famílias. Posso? Vamos ler esse texto, já caminhamos para o encerramento definitivo e no final a gente ora pelas famílias. Josué 24:14, Josué diz assim nesse texto: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Temor ao Senhor não é medo, não é assombro. Temer ao Senhor é ter reverência, é ter respeito, é reconhecer quem de fato Ele é e se lembrar da importância dEle no nosso lar. Sem a presença de Deus no nosso ambiente familiar, a nossa família tende a fracassar, a nossa família tende a se perder na jornada da vida. Mas tendo o Senhor presente no nosso lar, tendo a presença de Deus no nosso ambiente familiar, nós temos a garantia de que as nossas famílias serão preservadas. Nós temos a garantia de que as nossas famílias serão bem direcionadas. Nós temos a garantia de que as nossas famílias vão viver o melhor que Deus tem para que elas vivam. E, em consequência disso, vão cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus tem propósito para a minha família. Deus tem propósitos para a sua família. Deus tem propósito para as nossas famílias. E é por isso que a recomendação de Josué permanece de pé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo das nossas almas, ele não vive em família, e por isso diuturnamente ele busca a destruição das famílias. Mas a igreja permanece aqui, a igreja está de pé, e enquanto a igreja estiver de pé, fazendo menção e alusão ao nome do Cristo ressurreto, as famílias se manterão de pé, serão preservadas, serão guardadas, serão abençoadas e serão vitoriosas no nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia.